O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Esse sofrimento é, ao demais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também, por sua vez, a esta mansão afortunada, onde a dor não existe para torná-los dignos dela, dessa mansão. É que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato então de os desviar do mau caminho, e se o consigo, é isso uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos, quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar. Mais um momento de atraso, mas consola-me a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Fala de Samuel Filipe. Título: Van Durst, antigo funcionário falecido em Antuérpia em 1863, com 80 anos de idade. Nota: pouco depois do seu descanso, tendo um médio perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe, abre aspas, este espírito lentamente se refaz da sua perturbação, e conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos, espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito, e a elas corresponderá amistosa e gratamente, fecha aspas. Decorridos 4 dias, recebemos a comunicação seguinte, abre aspas, meu amigo, bem leve na balança da eternidade, foi o fardo da minha existência, e, no entanto, bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de que não fez o mal sem que por isso visasse a perfeição. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. De fato, ela foi grande. Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se os pensamentos que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível, que momento cruel esse, em que o aturdimento nos empolga e constrange para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Perturbação profunda, depois de transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las depois, digo, desse tempo, que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora, em outro mundo, nada de corpo material nem da vida terrestre, vida sim, mas imortal.
Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam, ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade, comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante, cheia de ventura. Salve, ó, salve, eternidade que me contens em teu seio. Adeus, terra que por tanto tempo me retiveste, afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti dependia, porque és a terra de exílio, e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação da vida espiritual. Sim, porque saberia antes de morrer o que mais tarde somente deveria conhecer, no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estais vós outros no caminho, porém, certificai-vos de que todo adiantamento é pouco. Dizei-o a meu filho tantas vezes quantas bastem, para que se instrua e creia, porque, do contrário, a nossa separação continuará aqui. Amigos, adeus a todos vós, espero-vos, e enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo antes os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Deixo-vos. Adeus. Adeus. Van Durst. Título: Segunda parte, capítulo 2. Sindeniers. Homem de bem morto por acidente conhecido do médium quando encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Podeis dar-nos quaisquer detalhes sobre a vossa morte? Resposta: depois de afogar-me, sim. Pergunta: e por que não antes? Resposta: porque já os conheceis. O médium conhecia-os, efetivamente. Pergunta: quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Resposta: permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confia e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material, tudo fere os sentidos ocultos sem auxílio de vista ou de tato. Compreendeis? É uma admiração, porque não há palavras que a expliquem, só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que estáis encerrado em calabouços infectos, onde vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito aterrorizado só vê ao seu redor monstros prestes a devorá-lo. Figurai-vos, enfim, tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível,
e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai cercado de todos os que amastes e chorastes. Vede, rodeando-vos semblantes adorados e a sorrirem de felicidade. Respirais os mais suaves perfumes, desalterai a ressequida garganta na fonte da água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e balouçai, qual a flor de que da fronde se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, qual recém-nascidos no materno amor e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita dessa transição. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Será possível explicar o infinito àquele que tem os olhos fechados à luz e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas amai, pois só o amor faculta o pressenti-la, e quem diz amor diz ausência de egoísmo. Pergunta: a vossa posição foi feliz desde logo que entrastes no mundo dos espíritos? Resposta: não tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que espiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que, resignado, padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou bem que o mal depressa se extinguiu. Pergunta: podereis dar-me notícias da vossa filha? Morta 4 ou 5 anos antes. Resposta: está em missão, aí na terra. Pergunta: ela é infeliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Resposta: sei. Ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz encarnada, antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão, e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Neste comenos, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium, se há um espírito sofredor que mo impede, peço-lhe que escreva seu nome. Resposta: uma infeliz. Queira-me dizer seu nome. Resposta: Valéria. Pergunta: podereis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Resposta: não. Pergunta: estais arrependida dos vossos erros? Resposta: podes julgá-lo. Pergunta: quem vos trouxe aqui? Resposta: Six Deniers. Pergunta: com que fito? Resposta: de me ajudares. Pergunta: e fostes vós que ainda há pouco me impedistes de escrever? Resposta: Six Deniers me colocou em seu lugar. Pergunta: que relação há entre vós e ele? Resposta: guia-me. Pergunta: pedi-lhe que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Six Deniers retoma a palavra dizendo: obrigado por ela, já a compreendestes, não vos esquecerei, pensai nela. Pergunta a Six Deniers: tendes muitos espíritos sofredores a guiar? Resposta: não, entretanto, regenerando algum, buscando logo o outro e assim por diante, sem abandonar os primeiros.
Pergunta: como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Resposta: os que regeneramos purificam-se e progridem, sem que por isso nos deem maior cuidado. Além disso, também nos vamos elevando, e à proporção que subimos, as faculdades como os poderes se dilatam na razão direta da nossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos com a missão de nos guiar. Tarefa esta que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais, nem por isso, ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso. Nem sempre, com boa intenção, um espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o fazem algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja com o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É fato que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão. Porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É um erro e um mal repelirmos tais espíritos que devemos encarar, quais mendigos a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz que os bons me enviam para educar, conseguindo restar-nos-á, na verdade, toda a alegria decorrente de uma boa ação, e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. Penosa é, muitas vezes, essa tarefa, e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, conversas com espíritos escolhidos, mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos oferecem para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos. Título: o Dr. de Meure, falecido em Albitorne a 25 de janeiro de 1865. Nota: era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e veneração dos seus concidadãos. Eram-lhe inextinguíveis a bondade e a caridade, e a despeito da idade avançada não se lhe conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava, e de preferência sacrificava suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. E quantas vezes ao doente sem recurso provia do necessário as exigências materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Dele pode dizer-se que era o cura-d'ars da medicina, encontrando na doutrina espírita a chave de problemas cuja solução debalde pedira à ciência como a todas as filosofias, o doutor de Meure abraçara com ardor essa doutrina. Pela profundeza do seu espírito investigador, compreendeu-lhe subitamente todo o alcance, de maneira a tornar-se um dos mais solícitos propagadores.
Relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, correspondendo-nos. Soubemos do seu decesso a 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação obtida no mesmo dia. Estou aqui, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestara à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia, porém o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz, não mais velho nem enfermo. O corpo, esse era apenas um disfarce, jovem e belo dessa beleza eterna, juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como o pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam, feliz, feliz na glória, ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e o seu curso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó mestre. Vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito, e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve, Demeure. Nota: as duas comunicações seguintes, dadas em data de 1º e 2º de fevereiro, dizem respeito à enfermidade de que fomos acometidos na ocasião, posto que de caráter pessoal reproduzimo-las como provas de que o doutor Demeure se mostrava tão bom como espírito quanto fora como homem. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como fito da vossa existência. Sou eu quem aqui está, perto de vós, e com o espírito de verdade que me permite falar em seu nome, por ser eu dos vossos amigos, o mais recente desencarnado. É como se me fizessem as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos neste momento. Mais cedo livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio, abre aspas, ajuda-te, o céu te ajudará, fecha aspas. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem,
conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui, esta fumaça é irritante. Enquanto estiverdes doentes, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Vosso amigo Demeure. Sou eu, Demeure, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto, sem a intervenção eficaz para a qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição de seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. Demeure. Nota: a seguinte comunicação foi obtida em Mountain aos 26 de janeiro, dia seguinte ao da sua desencarnação, num centro de amigos espíritas que havia nessa cidade. Antony Demeure. Não morri para vós, meus amigos, porém para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que se amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos. Os meus sentimentos de amor e caridade, sou feliz e mais feliz do que esperava, gozando de uma lucidez rara entre os espíritos relativamente ao tempo de minha desencarnação. Revesti-vos de coragem, bons amigos, que eu estarei muitas vezes junto de vós, instruindo-vos em muitas coisas que ignoramos quando presos à matéria. Espesso véu que é de tantas magnificências, de tantos gozos. Orai pelos que estão privados dessa felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me prolongarei, dizendo-vos somente que me não sinto de todo estranho neste mundo dos invisíveis, parecendo-me até que sempre o habitei. Aqui sou feliz em vendo os meus amigos, comunicando-me com eles sempre que o desejo. Não choreis, meus amigos, porque me faríeis lamentar o haver-vos conhecido. Deixai correr o tempo e Deus vos encaminhará para esta mansão, onde nos devemos todos reunir finalmente. Boa noite, amigos, que Deus vos conforte, ficando eu ao vosso lado. Demeure. Nota ainda de uma carta de Montalban, extraímos a seguinte narrativa. Tínhamos ocultado a senhora G, médium sonambúlico e vidente muito lúcido,
a morte do Dr. Demeure, em atenção à sua extrema sensibilidade. Sem dúvida, secundando nosso intuito, o bom médico também evitou manifestar-se-lhe. A 10 de fevereiro, reunimo-nos a convite dos guias que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação, em consequência da qual muito sofria desde a véspera. Nada mais sabíamos e longe estávamos de pensar na surpresa que nos aguardava. Logo que essa senhora se mediunizou, começou a soltar gritos lancinantes, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado a seus pés com a fisionomia oculta, a fazer-lhe fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte luxada, exatamente como faria qualquer médico. A operação era tão dolorosa que a paciente vociferava empregando movimentos desordenados. No entanto, a crise não foi longa e ao fim de uns 10 minutos desapareceriam a inflamação e os traços de luxação, retomando o pé à sua aparência normal. A senhora G estava curada. O espírito continuava incógnito para o médium, persistindo em não lhe revelar as feições, quando, por mostrar desejos de retirar-se, a doente, que momentos antes não daria um passo, se atira de um salto ao centro do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda desta feita, o espírito voltou o rosto, deixando a mão na do médium. Nesse momento, a senhora G dá um grito e cai desfalecida no assoalho, vindo de reconhecer o doutor Demeure no espírito que a operava. Durante a síncope, ela recebia cuidados de muitos espíritos afeiçoados. Por fim, reapareceu a lucidez sonambúlica e ela conversou com muitos destes espíritos, trocando-se felicitações, sobretudo com o doutor Demeure, que lhe correspondia aos testemunhos de afeição, penetrando-a de fluidos reparadores. Não é uma tal cena surpreendentemente dramática, considerando-se as personagens como que representando papéis da vida humana? Não será uma prova entre 1000 outras de que os espíritos são seres efetivamente reais, agindo como se estivessem na Terra? Somos felizes por ver no espírito amigo o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado que foi neste mundo. Ele fora durante a vida o médico do médium e, conhecendo a sua extrema sensibilidade, poupou-o tanto quanto se fora seu próprio filho. Esta prova de identidade conferida aos que o espírito prezava é admirável e de molde a fazer encarar a vida futura por um prisma mais consolador. Nota:
A situação espiritual do Dr. Demeure é justamente a que se podia antever na sua vida, tão digna quão utilmente empregada, mas dessas comunicações resulta ainda um outro fato não menos instrutivo, travessão, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte, no sentido de tornar-se prestimoso por sua alta inteligência e qualidades morais. Ele, travessão, pertence à categoria dos espíritos muito adiantados. A sua felicidade não é, porém, a da inação. Ainda há poucos dias tratava doentes como médico e mal apenas se desprende da matéria, ei-lo a tratá-los como espírito. Dirão certas pessoas que nada se adianta então com a permanência no outro mundo, uma vez que se não goza ali de repouso. É o caso de lhes perguntarmos se é nada o não termos mais cuidados, necessidades, moléstias, podermos livre e sem fadigas percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, ver os que nos são sempre caros e a toda hora, por mais distante que de nós se achem. Acrescentaremos, quando no outro mundo nada nos forçará a vontade, poderíeis ficar em beatificosidade e pelo tempo que vos aprovesse, mas ficais certos de que esse repouso egoísta depressa vos enfadaria e seríeis os primeiros a solicitar qualquer ocupação. Então, se vos diria que se a ociosidade vos enfada, deveis vós mesmo procurar algo a fazer, visto não escassearem ocasiões de ser útil, quer no mundo dos espíritos, quer nos dos homens, e assim é que a atividade espiritual deixa de ser uma obrigação para tornar-se uma necessidade, um prazer relativo às tendências e aptidões, escolhidos de preferência os misteres mais propícios ao adiantamento de cada um. Subtítulo: A viúva Foulon, nascida Wallis, a senhora Foulon, falecida em Antibes a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilíssima, de notável talento. Aproveitou-o primeiro como simples amadora, mas, quando lhe sobrevieram necessidades, fez de sua arte proveitosa fonte de receita, o que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois, da parte dos que a conheceram, uma recordação memorável. Era sobretudo a amenidade do caráter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhora Foulon, como todos os que têm nato o sentimento do bem, não o alardeava
antes o considerava predicado natural. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha sido ascendente, tal, sem dúvida, foi ela. Nunca, talvez, o sentimento da abnegação pessoal foi tão ampliado, pronta como estava, sempre a sacrificar-lhe o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltassem. Mas eis que a sua vista, cansada por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia, a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe tornou em oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com critério de apreciação própria das pessoas, tal qual ela, dotadas de alta inteligência. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação e que deram a fé inquebrantável do futuro, a consciência da nulidade das coisas terrenas. Também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadelas terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do espiritismo. E morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e de mãe de família. E assim como durante a vida declinara de todo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem, porventura, pudera queixar-se por ingratos e assim como sempre trocar o bem pelo mal, assim também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divina. Desencarnou finalmente com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Logo que soubemos do trespasse da senhora Foulon, tivemos por primeiro cuidado o de evocá-la. As relações de amizade e simpatia que a doutrina estabelecer entre nós explicam algumas das suas frases e justificam a familiaridade de linguagem. Subtítulo 1.
Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após o decesso. Tendo como certo que havieis de evocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Estes míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante, estes olhos, digo, abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, mas cuja exuberância majestática, severa e, conseguintemente grandiosa, tem o cunho da mais completa realidade. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. As minhas aspirações atinentes ao ideal do belo artístico, mas não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima e digna de grandiosa cena que se antolha ao espírito chegado às regiões da luz. Pincéis, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã, que periclita cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre vosso mundo deserdado. Isto é o bastante para o artista. E agora, amiga, abre aspas, por que vos incomodar assim, minha boa amiga? Refere-se à senhora Allan Kardec. Com o motivo de minha morte, vós, principalmente vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo da taça amarga das dores terrenas, taça esgotada até as fezes. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Tomareis a ver-me. Ficais certa, se parti primeiro é porque finda estava a tarefa que, aliás, cada qual tem na terra. Assim, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim, para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo em a natureza. Todos temos más tendências, às quais obedecemos, o que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga, sentimentos esses de que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no invisível. Com tal divisa tudo vai bem, não me direis para cessar de falar. Sabei, contudo, que para primeira vez, bem longa já vai a conversação, motivo pelo qual vos deixo para dar a vez ao meu excelente amigo, senhor Kardec.
Quero agradecer-lhe as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no tumulto precedeu, visto como escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro. Alusão à enfermidade de que falara o doutor Demeure. Que diria então a companheira amantíssima da nossa existência se os bons espíritos não tivessem intervindo? Teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. É preciso, porém, que vele para que não mais vos exponhais a novo perigo, antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós e, qual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. É uma amiga que vô-lo diz: cautelai-vos. Agora parto para junto dos meus queridos filhos, depois do que irei ver, além mar. Se a minha ovelha viajoura aportou a terra ou permanece à mercê das tempestades, refere-se a uma das filhas que residia na América. Oxalá protejam os bons espíritos aos quais, para o mesmo fim, vou reunir-me. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos, até logo. Viúva Foulon. Subtítulo 2. 8 de fevereiro de 1865. Pergunta: cara senhora Foulon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias na qual prometestes continuar a nossa conversação. Crede que vos reconheci logo por falardes de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. A linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa, conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Lembrai-vos certamente que neste sentido eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Resposta: é verdade, sim. Porém, desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Eu disse para comigo: pois que és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera tua alma após o desenlace e pela qual deverás libertar-te, desembaraçado e feliz, as esferas celestes onde de futuro irá habitar. Dir-me-eis talvez que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade uma vez desencarnada. Mas o fato é que eu sofrera tanto que deveria expiar as faltas não só da última como das anteriores encarnações. Essa intuição não me iludia e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. Pergunta: descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Resposta: eu sofri,
mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Nesse estado fiquei longo tempo e depois, como se saísse de prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto, algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Então recordei-me e, apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso, que se lança para as esferas desconhecidas, mas, na certeza de aí achar a felicidade, subimos, à proporção que a estrela se engrandecia. Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de gozos. Pergunta: então deixastes a terra definitivamente? Resposta: deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida, como estou, de uma missão junto de meus filhinhos. De sobejo, sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à terra, à visita, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. Pergunta: a vossa posição de agora poderia, de algum modo, diminuir ou enfraquecer as relações com os que aqui deixastes? Resposta: não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Ficai certo de que na terra podeis estar mais próximos dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas, a despeito de distâncias e lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Pergunta: que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre espiritismo? Resposta: parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim da vossa missão e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, a tomar medidas concernentes à dinamização do movimento renovador em que se funda o espiritismo. Isto enquanto aí permanecerdes. Temeure, o vosso amigo, unido ao espírito de verdade, vos será mais útil ainda, porquanto é mais sábio e ponderado do que eu. Sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta no vosso labor.
E assim também vos asseguro meu concurso sempre em qualquer parte. Pergunta: de algumas das vossas palavras pode inferir-se que não presteis muito ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo? Resposta: enganai-vos. O fato é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar deste assunto, aliás, tão importante que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais. Provavelmente assim acontecerá, e eu me animarei com denodo desde que melhor conheça esses espíritos. Há 4 dias apenas que deixei a terra e, conseguintemente, ainda estou sob a influência deslumbrada de tudo que me cerca. Dar-se-á o caso de não me compreenderdes? Não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo o transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas por ele admiradas. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras. Mas essa impressão se desvanecerá, e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas estas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da terra. A tal circunstância deveis juntar mais a de ter eu uma família consolar.